Olá, seja bem-vindo a este canal, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje para mais um estudo sobre a origem do mal. Eu me chamo Sandro, convido você a pegar a sua Bíblia para estudarmos juntos a Palavra de Deus e descobrirmos o que a Bíblia ensina sobre a origem do mal. Onde surgiu o mal? Como surgiu o mal? E a nossa primeira pergunta é: onde surgiu o mal? Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nos diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, queridos, o mal surgiu no coração de um anjo, certo? Daqui a pouco nós vamos ver como esse anjo era antes de rebelar-se contra Deus, e surgiu lá no céu, ok? Qual o resultado dessa peleja? O texto que nós acabamos de ler diz que houve uma peleja, uma batalha lá no céu. E qual foi o resultado dessa batalha? No mesmo livro, no capítulo 12, o verso de 10 a 13, nós encontramos a seguinte palavra: então ouvi grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Criador, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, vós os que habitais neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o resultado desta luta que houve lá no céu, obviamente Satanás perdeu e foi expulso do céu juntamente com os anjos que ele conseguiu enganar. Foi expulso aqui para a terra. É por isso que existe tanta maldade, tanta atrocidade, tanta barbaridade, tanto mal, tanta crueldade, porque Satanás é o causador disto tudo. Que descrição a Bíblia faz do anjo Lúcifer e da sua rebelião? Ezequiel capítulo 28, verso de 13 a 17. E assim diz a palavra do Senhor: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e os ornamentos. No dia em que fostes criados foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci no monte, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Então esta é a descrição que a Bíblia faz do anjo Lúcifer antes de rebelar-se contra Deus. Era um anjo perfeito, era o anjo da guarda, um querubim. Mas diz a Bíblia que elevou-se o coração, se encheu, orgulhou-se.
por causa do resplendor, por causa da sua beleza, por causa da sua sabedoria. Então ali ele pecou contra Deus. E qual o problema com as suas intenções? Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Como caíste do céu a estrela da manhã, ó filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Perceberam? Satanás ele agora queria adoração para si. Quando ele diz aqui, serei semelhante ao Altíssimo, ele estava desejando adoração para si. Não há nenhum problema em nós querermos ser semelhante a Deus no sentido de sermos separados do mundo, no sentido de sermos puro, bondoso, sermos honesto. Não há nenhum problema em sermos em nos afastarmos do pecado. Mas não era esse o desejo de Satanás. Satanás ele queria agora a adoração para si, queria construir um trono para ele e que os anjos também agora o adorassem. Qual a estratégia de Satanás para enganar as pessoas? O primeiro texto que nós lemos, lá em Apocalipse 12, 7, diz que ele é o enganador, o sedutor das nações. Qual a estratégia que ele usa? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. Viram, queridos? Se possível for para nos enganar, para nos tirar do caminho da salvação, para nos desviar da verdade, Satanás ele se transforma em anjo de luz. Por isso, querido, tome cuidado, fique atento. Estude a palavra de Deus, siga o conselho de Jesus Cristo que está em João 5,39, que diz, examinais as Escrituras. Examine a Escritura, querido. Quando alguém lhe disser alguma coisa a respeito da salvação, a respeito do céu, de Jesus Cristo, a respeito da vida eterna, busque a Bíblia. Procure na Bíblia se realmente é aquilo que aquela pessoa disse, está ali escrito. Que prova de fidelidade Deus pediu a Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. E assim diz, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a prova de fidelidade que Deus pediu para Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, os colocou num imenso jardim, em um belo jardim, e disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores, porém, desta aqui, esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Foi o teste de fidelidade que Deus pediu para Adão e Eva. E qual foi o primeiro pecado? Gênesis 3, verso 4 a 6. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, certamente se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Perceberam aqui uma coisa, queridos? Deus disse que se comesse morreria. Chega agora Satanás incorporado na serpente e diz, não, vocês não vão comer. Deus não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal, não quer que vocês sejam iguais a Ele. Ora, Adão e Eva já eram conhecedores do bem, e aliás eles conheciam o bem em pessoa, que era o próprio Deus, o Criador. Percebam uma coisa, queridos, o texto diz que Satanás queria ser adorado, queria ser igual a Deus,
e ele não conseguiu. E agora ele lança esse desejo no coração de Adão e Eva. Vocês serão semelhantes a Deus. Vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Não precisávamos conhecer o mal, querido. Mas Satanás queria que o homem conhecesse o mal, conhecesse o lado negro da existência. E quais as consequências da deslealdade, da desobediência? Ainda em Gênesis 3, o verso 16 a 19. E diz o seguinte a palavra do Senhor. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que comeste, atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comer, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Adão e Eva não precisavam trabalhar, e agora, após desobedecerem a palavra do Senhor, passaram a trabalhar para poder adquirir o alimento. Eles só precisavam ir lá, escolher a fruta e colher e comer. Adão e Eva agora tiveram que sentir o peso, agora passaram a sentir o peso, a consequência da sua desobediência. A Eva, que daria luz sem dores, agora, a partir da desobediência, daria luz com dores. Este foi o resultado, o primeiro resultado da desobediência. E o que é pecado, queridos? Você sabe o que é pecado? Você sabe qual é a resposta bíblica para pecado? Na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência, é a transgressão da palavra de Deus, é desobedecer a palavra de Deus. O que Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden, eles transgrediram a lei de Deus. A lei de Deus estava representada ali pelaquela árvore, e eles então pecaram por desobedecer a palavra de Deus. A quem se submete aquele que comete o pecado? Na primeira epístola ainda de João, no capítulo 3, o verso 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, toda vez que uma pessoa comete um pecado, essa pessoa está se sujeitando ao diabo. Ela é um servo do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo é o originador do pecado. O diabo é o originador do mal. O mal surgiu no coração dele lá no céu. E qual é o resultado final do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que vive no pecado, o resultado final para essa pessoa é a morte, morte eterna. Mas aquele que se arrepende, aquele que busca a Deus, este receberá a vida eterna em Cristo Jesus de graça. Essa vida eterna, queridos, está disponível para você, para todo aquele que aceitar. Ninguém precisa pagar nada pela salvação. O preço da salvação já foi pago. Você só precisa estender a mão, você só precisa abrir o coração para Deus neste momento e receber a salvação que lhe é oferecida de graça. Contra quem Satanás está irado? Apocalipse capítulo 12, e o verso 17 nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, queridos, Satanás está irado, está com raiva de um povo, de uma igreja
que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Lá no início, quando Deus criou todas as coisas, Deus pediu a Adão, Deus deu para Adão e Eva um teste de fidelidade. Era simples, era só não comer do fruto de uma única árvore. E hoje, queridos, Deus também pede um teste, Deus estabeleceu um teste de fidelidade para mim e para você. Qual é esse teste? É os mandamentos, queridos. Você conhece os mandamentos de Deus? Sabe quantos são os mandamentos que Deus deixou para nós como um teste de fidelidade? Se você não sabe, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 20, dos versos 3 ao 17. E hoje muitas pessoas estão sendo enganadas, assim como Adão e Eva foi enganada lá no Jardim do Éden. Deus disse para não comer daquele fruto, e Satanás chegou e disse, não, coma, você não vai morrer. E hoje Deus pede a nossa obediência, e Satanás também está enganando muitas pessoas com relação a um mandamento da lei de Deus. E esse mandamento em especial está ali em Gênesis capítulo 20, do verso 8 ao 11. Deus diz para nós obedecermos aqueles mandamentos. Mas Satanás, enganando as pessoas, diz que não precisa mais, diz que aquele mandamento foi cravado lá na cruz. Será que é isso que a Bíblia ensina? Não, queridos. A Bíblia não ensina que este mandamento Deus cravou na cruz. A Bíblia não ensina que Jesus Cristo invalidou a lei. Não. A Bíblia ensina que a lei é válida. A Bíblia ensina que nós precisamos e devemos obedecer a palavra de Deus. Pois a salvação, queridos, é para aqueles que obedecem a Deus. Assim está registrado no livro de Hebreus capítulo 5, verso 9. E você? O que você vai fazer? A quem você vai obedecer? Você vai ouvir a voz de quem? Você vai ouvir a voz de Deus que diz para você obedecer a Ele, para guardar os mandamentos dEle? Ou você vai ouvir a voz do enganador? Adão e Eva ouviram a voz do enganador. E qual foi o resultado? O resultado é esse que nós estamos presenciando durante séculos da existência da humanidade, queridos. Mas o dom da vida eterna em Cristo Jesus. O resultado do pecado é a morte. Mas o dom da vida eterna em Cristo Jesus está disponível para você. Se você deseja ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos dele, se você precisa da ajuda de Deus, do auxílio do Espírito Santo para obedecer a ele e rejeitar a voz do enganador, eu convido você a orar comigo neste momento pedindo auxílio de Deus. Pai Celeste que habita no mais alto dos céus. Obrigado, Deus, pelo dom da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, que é oferecida a cada instante da nossa existência para nós, Deus. Eu oro, Pai, em favor desta pessoa que ora comigo agora, que precisa do auxílio, que precisa da Tua ajuda para ouvir a Tua voz, para obedecer a Tua voz. Precisa da Tua ajuda, Deus, para vencer o enganador, vencer os pecados. Por favor, Senhor, nos ajude, Deus. Fortaleça a nossa fé. Nos dê uma fé firme e inabalável, Deus, para que quando Jesus Cristo vier buscar os obedientes, buscar aqueles que ouviram a Tua voz, nós estejamos entre aqueles que irão receber a coroa da vida eterna das mãos do Salvador Jesus Cristo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Eu oro em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço. Que Deus abençoe a você, a sua família e até o próximo estudo que será sobre como ser perdoado e ser salvo.